Olá, pessoal. Oficialmente, boa noite a todos. Conforme prometido, 19 horas e 5 minutos. Estou parecendo locutor de rádio, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wanderson. Eu sou aqui coordenador dos cursos da área de TI. Minha formação é em ciência da computação e administração. E trabalho no ensino superior já há 29 anos, sempre na parte de coordenação ou lecionando disciplina nessas áreas. E, para quem está novo aqui também, essa semana, iniciando aqui nos cursos de tecnologia, toda quinta-feira a gente tem um ciclo de palestras, né? Esse ciclo de palestras são 3 palestras, uma na área de TI, uma na área de gestão e uma na área de educação. Obviamente, o pessoal de TI, a tendência é toda ir para TI, gestão para gestão e educação para educação. Essas palestras ficam gravadas e você se inscrevendo, você concorre a uma pós-graduação, que ela pode ser presenteada para alguém, e também, e esse sorteio quem faz é o professor André Luiz, que sempre nos apoia aqui na turma de TI. Tem que estar aqui na palestra o tempo todo, né, para concorrer a essa bolsa. E, obviamente, também a certificação que você se inscrevendo corretamente, aí, o André acabou de escrever, para garantir, o certificado é só se inscrever pelo link que ele vai passar aí, ok? Bom, antes de eu fazer a apresentação do professor, eu queria pedir, por gentileza, que desligue os seus microfones, né? A gente deixa depois só do professor André Olímpio, que vai palestrar aberto. No final, a palestra dele dura mais ou menos uns 40 minutos. No final, a gente bate um papo aí, mais ou menos 10 minutos, com questões abertas para vocês. E aí eu faço essa mediação. E após essa mediação, o André Luiz, professor André Luiz, fará o sorteio da bolsa de estudos para vocês, ok? Bom, antes de eu passar a palavra para o professor André Olímpio, vou fazer aqui uma breve leitura aqui do meu currículo dele, ok? Inclusive, muito orgulho, né, que a gente recebe aqui o professor André Olímpio, que é um professor da casa, vocês terão disciplinas com ele, então, aprecie a palestra dele aí nessa área de inteligência artificial, né? E aí, perguntem, questionem, explorem ao máximo tudo aquilo que ele passar para vocês aqui. O professor André Olímpio, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Mogi das Cruzes e atua como professor de Tecnologia de Informação desde 2005. Ele é o criador do canal Somos Todos TI. Eu já recomendo que o professor fale desse canal no começo da palestra, o pessoal, de repente, segui-lo aí, começar a dar uma moral para o professor lá. Uma plataforma online totalmente focada em tecnologia de informação. E atualmente ele está fazendo mestrado em inovação tecnológica pela Unifesp. E está cursando também uma pós-graduação em inteligência artificial e aprendizagem de máquina no Centro Universitário Cidade Verde. Ele tem várias pós-graduações, como marketing digital, gestão de projetos, docência na educação à distância, administração de banco de dados, engenharia de sistemas e docência do ensino superior. Então, assim, é um cara que tem bastante cursos, é um cara também que tem bastante experiência na área e que vem trazer um pouquinho para vocês aí da palestra sobre inteligência artificial em cada área de clientes. Ok? Então, muito orgulho. Recebo aí o professor André, quem eu passo a palavra. Opa, estão me ouvindo? Beleza? Certinho? Então, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aí ao professor Wanderson, né, pela apresentação, né, por falar aí, né, fazer essa introdução aí, né, falando um pouquinho de mim aí para vocês. Como o professor mesmo falou, né, eu sou professor aqui da instituição, né, e agradeço, né, imensamente aí a oportunidade que a FASU aí tem, né, ofereceu aí, né, de poder fazer essa palestra aqui com vocês. Foi um convite que eu recebi da coordenação, né, e hoje, né, estamos aqui, né, para passar um pouquinho de um conhecimento aí para vocês relacionado à tecnologia da informação, tá? E de inteligência artificial, né, que a gente vai falar aqui, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, até queria ver se tá tudo certo aí para vocês verem. Deixa eu só colocar aqui. E aí eu não vou conseguir enxergar vocês, né? Então, vamos lá.
Estão vendo aí? Perfeitamente, professor. Perfeitamente. Então tá bom. Então, pessoal, vamos lá então, tá? Como eu tinha comentado com vocês, hoje vou falar com vocês sobre inteligência artificial aplicada a games, né? Aplicada a jogos digitais. Meu nome é André Olímpio e nos próximos minutos aí a gente vai falar sobre esse assunto, tá? E aqui a ideia é a gente dar uma explanação, né? E na verdade, digo assim, instigar vocês para que a gente possa, assim, entender o quanto que a inteligência artificial ela é aplicável, né? Em vários setores, tá? Hoje a gente vê que a IA está aí na vida da gente, né? E essa palestra, ela visa direcionar exatamente para a área de desenvolvimento de games, tá? Que é uma área também que está aí em franca expansão, né? A gente está precisando cada vez mais aí de profissionais qualificados na área de TI de uma forma geral, né? Mas em games também a gente tem um mercado muito grande aqui no nosso país, né? O Brasil, não sei se vocês sabem disso, o Brasil é a maior, assim, o país assim com maior investimento, né, exatamente, assim, de consumo mesmo, né, de jogos digitais, tá, seja console, seja jogo, né, inclusive, né, agora, daqui a dias, né, os próximos dias aí, teremos a maior feira de games, né, que é a Brasil Game Show, né, que é a BGS, que acontece aqui em São Paulo, né, e é uma feira que anualmente acontece, né? E realmente ela é totalmente voltada para esse segmento, né? E assim, realmente tem muita coisa legal, né? E o Brasil é realmente um mercado muito forte, tá? O Brasil realmente é um mercado que vale a pena investir, né? E tem muita coisa acontecendo, tem muitos profissionais que trabalham e estão se dando muito bem com nessa área, tá? Deixa eu só passar aqui os slides. Então, peraí que esse aí, né, um pouquinho de mim para vocês aí, tá? Como o professor mesmo chegou a falar no começo, né, eu sou professor de tecnologia da informação aí, sou professor desde 2005, já estou há 19 anos na luta, né? Tenho algumas especialidades aí, né, especializações, né, sou especialista em desenvolvimento de sistema de software, banco de dados, programação de jogos digitais, né, que é o que eu estou fazendo aqui, inteligência artificial, gestão de projetos, também marketing digital, tá? E também tem um canal meu, que o professor já falou aí também, na verdade eu tenho 2 canais, tá, gente? Eu tenho um canal de futebol também, tá, que eu sou jogador de futebol nas horas vagas, tá? Então, tem um outro canal também, tá? Mas eu gosto de me aventurar aí no YouTube, gosto de fazer coisas aí, acho bem legal, né? O YouTube é uma plataforma que tem um alcance muito grande, né? Então, realmente, eu gosto muito, tá? Então, tem esse meu canal aí chamado Somos Todos TI, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma moral pro professor lá, eu fico feliz, tá bom? Tem canal também, tem perfil no Instagram, né? Tem meus pessoais também. Então, depois eu vou deixar no final também meus contatos aí para vocês, tá? Aqui tem um pouquinho das instituições que eu já tive a oportunidade de trabalhar, tá? Então, nós temos aqui a FASU, né? Que é onde eu estou trabalhando agora. Também tem a FATEC, eu sou de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, então, né, sou daqui né, então estou trabalhando na FATEC, né, que é a Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo. Também já trabalhei no INPG, né, na Anhanguera, na ETEP Faculdades, que é aqui na minha cidade, e também já trabalhei na ETEC também, daqui de São José dos Campos. Ó, tô vendo que tem uma conterrânea aqui, né, Aline? Conterrânea aqui, né? Vamos conversar mais, Aline. Inclusive, tem o nome da minha esposa, tá? Então, vamos lá. Então, assim, esse é um pouquinho de mim para vocês, tá? Vocês falar assim, quem que é esse maluco que tá falando aí? Vocês estão vendo que o professor aqui também é meio fã de Star Wars, né? Coloquei um avatar meu aqui, uma das melhores sagas que tem aí de todos os tempos, né? Deram uma avacalhada no final aí, deram, mas não vê o caso agora, tá? Tá bom? Mas é uma saga muito bacana, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar então games, tá? Vocês verem que aí eu coloquei um quadro aí com vários games aí para vocês, né? Game é entretenimento, game é divertimento, game é desafio,
tá? E assim, é interessante a gente falar de game na seguinte situação. Eu sempre falo isso para os meus alunos, tá, gente? Game tem duas coisas, tá, gente? Tem o gamer e o dev game, tá? Temos que saber separar muito bem isso, tá? Então, o gamer é aquele cara que simplesmente joga videogame. Simples assim. Ele gosta de videogame, gosta de jogar, ele é um gamer. O dev game é um cara que vai além disso, ele é o desenvolvedor, ele cria os jogos, tá? Então, assim, eu não consigo, assim, nem todo gamer é um dev game, mas todo dev game acaba sendo um gamer. Eu não consigo imaginar um cara que gosta, que é desenvolvedor de game, que não gosta de jogar, né? Não faz muito sentido, certo? E aí tem várias franquias que eu tô colocando aí. Essa da esquerda aqui, da ponta aqui, para mim é a melhor de todas, tá? Batman Arkham, eu sou suspeitíssimo para falar, tá? Mas tem vários jogos aí, mas o que é legal aqui? Tem vários, Sonic, Mario, Minecraft, Assassin's Creed, aquele Resident Evil, Street Fighter, FIFA, Tomb Raider, que eu também adoro também. Mas o que é legal nisso, gente? É que assim, o game, ele tem uma pegada completamente diferente, e aí que é o diferencial, o que chama muita atenção, tá? É o seguinte, o gamer, o jogo, você jogar, né, ele tem uma pegada muito parecida com o cinema, tá? O cinema é uma coisa também que nos leva muito, né? Eu gosto muito de filmes de super-herói, falei de Star Wars aí, né? Você tem uma imersão muito grande dentro da história. Só que você faz isso de maneira passiva, certo? De maneira passiva, tá? Ou seja, você tem que aceitar o que está lá, da forma que está lá. E por isso que há muita controvérsia, né? A gente vê que muita gente reclama, né? De, coisa aconteceu aqui. Um exemplo claro disso são os filmes de super-herói, né? Agora acabou de sair o filme do Coringa aí, né? Então, já vi muita gente reclamando desse filme também, né? Porque, mudou a característica do personagem, mudou não sei o que, coisa e tal. Mas o que há essa discussão, mas o que tem isso, o que ele tem, o que o cinema traz pra gente? É o que? Você assiste de maneira passiva, você não interage com aquilo, tá? Game não. O game, além de ter toda uma imersão, você literalmente você interage. As suas ações, elas vão assim, ter assim uma interferência muito grande no jogo, tá? No decorrer do jogo. Então a sua habilidade, assim, o seu controle, tá? Tudo que você tem ali, então essa imersão, ela é feita de maneira diferente. Por isso que tem todo um trabalho que é feito. Os games hoje profissionais, eles não são feitos assim, coisa de semanas, não, eles são feitos até em anos, tá? Exatamente zelando por essa imersão. Acabou de sair faz uns meses já que saiu um trailer, né, do novo GTA, né, que a galera ficou louca, e o negócio só tá previsto para lançar no ano que vem, né, e saiu um teaser aí que saiu dele aí, o pessoal já ficou maluco, que não sei o que, babá. Por quê? Porque é exatamente isso, né, ele traz essa sensação, né, você vai jogar por exemplo, vou jogar o Batman, cara, eu sou o Batman jogando, mano, e ninguém me tira disso né, ninguém me muda isso de mim, cara, eu sou o Batman, eu tô ali, o Batman, eu sou o Batman, cara, sabe? Então, essa é a ideia, então ter esse tipo de imersão é muito, é o que faz, o que chama a atenção do jogo, tá? Só que quem desenvolve jogo, ele tem que se preocupar exatamente com isso. E o que eu costumo dizer, o que dá graça no jogo? O que faz a diferença no jogo? O que faz o jogo ser cada vez mais realista? É a questão de gráfico, concordo. Gráfico tem muito disso, tem um impacto muito grande. Mas o que nós chamamos de jogabilidade, é o que nós chamamos de essa interação, essa imersão. E quem faz isso pra gente é a inteligência artificial, tá? Então a IA é a responsável por fazer isso, tá? No caso do jogo, tá? Vamos conceituar, o que é um jogo aqui? Tá? É um software interativo, olha a palavra aqui, ó, interativo, tá? Então você vai interagir diretamente com isso, tá? Que utiliza dispositivos eletrônicos, tá? Para oferecer uma experiência de entretenimento baseada em desafios e objetivos, com regras definidas, tá? Com ambientes virtuais e narrativas, tá? Então isso daqui, gente, é muito importante, tá? Você entender que é um contexto muito maior, é muito maior do que apenas você assistir a algo que está sendo passado para você. E olha esse finalzinho aqui, ó, para o usuário interagir e tomar decisões que vão influenciar aí no progresso desse jogo, tá? Então essa é uma definição que mostra exatamente o quê?
que não é apenas uma coisa qualquer, não é apenas eu assistir, eu tenho que também interagir, tomar decisões e a partir dali, né, chegar num objetivo que for do jogo, tá? Pensando no desenvolvimento, eu separei aqui para vocês 3 engines, tá? Game Engine, para quem não sabe, Game Engine nada mais é que um software para fazer jogo, tá? Então tem softwares específicos para isso, tá? Tem uma infinidade por aí, gente. Eu trouxe essas 3 aqui, que são as 3 que ultimamente eu tenho trabalhado com elas, tá? Que eu tenho mais afinidade. Primeiro, a Unreal Engine, né? Que talvez seja uma das mais poderosas aí, né? Tem um monte de jogo profissional que é feito através dessa engine. Essa engine tem uma característica que ela é pesada pra caramba, tá? Se você quiser instalar na sua máquina, dá uma olhadinha no recurso de máquina que você tem, que senão não vai rodar no Unreal, tá? Mas realmente um negócio muito profissional, tá? É muito bacana o que sai dela. Ela tem a linguagem própria dela, né? Que é o Blueprint, mas também você pode programar em linguagem C, também funciona, tá? Inclusive dá uma imersão maior. Tem a Unity, né, que é bem bacana, bem legal, é uma plataforma, é uma ferramenta, né, uma engine também bem bacana, que possibilita fazer jogos em 2D, jogos em 3D, né, e usando como plano de fundo a linguagem de programação C# da Microsoft, tá? E esse cara aqui, que eu estou trabalhando nele aí, né, uma loucura da minha parte aí, né, que é loucura no bom sentido, né, que é o JMonkey, não sei se vocês já ouviram falar dele, tá, que é uma ferramenta bem legal, bem bacana também, que usa Java como linguagem de programação de plano de fundo para poder fazer toda a parte de programação, tá. Então são 3 ferramentas bem legais, bem bacanas, bem amplas, tá, mas como eu disse, tem um monte de outras por aí, tá, gente, inclusive tem algumas empresas aí que têm as suas próprias engines, tá, elas desenvolvem a própria engine para poder fazer isso, essas grandes empresas de game, tá, elas inclusive, como eu disse, têm as suas próprias, tá. E aí, inteligência artificial, tá? Vamos primeiramente contextualizar o que é inteligência artificial. Tá? Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. É um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Tá? Então percebam que a inteligência artificial, então ele vai emular o ser humano. Ele vai emular o que o ser humano faz, certo? Essa é a ideia, tá? Como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, aprendizado, né? Coisas assim, utilizando algoritmos e modelos matemáticos, tá? Então, gente, aqui vocês vão perceber que inteligência artificial é fazer algo, tá? Que vai emular o comportamento humano, que vai emular algo que o ser humano viria a fazer, tá? Então, essa é a ideia. E onde que a inteligência artificial, ela entra no ambiente do jogo, tá? Ela, praticamente, eu posso colocar a IA nessas 3 pontas aqui, ó, tá? Nesses 3 segmentos aqui. Primeiro, na inteligência artificial para os NPCs, tá? NPC, para quem não sabe, é uma sigla em inglês que significa No Playable Character, tá? O que é isso? São os personagens não jogáveis. Hoje a gente vê muito o pessoal fazendo meme, né, na internet, falando de NPC, que são aquelas pessoas avulsas que aparecem do nada, né? É mais ou menos a mesma linha, tá? O NPC, tá? Ele é o personagem que ele não é controlado pelo jogador. Então o usuário do jogo, ele não controla esse personagem. Tá? E ali é exatamente onde a inteligência artificial ela vai trabalhar exatamente como que esse NPC vai se comportar. Então é uma programação que é feita para esse personagem, tá? Ou esses personagens, né? E eu costumo dizer que é o que dá graça no jogo, tá? O que vai realmente direcionar ali a interação desses personagens, porque são personagens que às vezes eles não são controlados, mas eles têm uma importância muito grande para o jogo, né? Então esse tipo de programação é feita através de inteligência artificial, tá? Também tem o que nós podemos usar aqui inteligência artificial nos sistemas de recomendação. Tá? Então, quando tem, por exemplo, ali recomendações para, tipo assim, para
questão de conteúdo, de desafio, coisas do jogo ali, para manter os jogadores assim mais engajados, para poder direcionar o jogador dentro da partida, dentro do jogo ali, né? Coisas assim. E tem também a otimização do gameplay, né? Que é você trabalhar principalmente a parte ali de dificuldades, né? Você ter ali como é que fala? Os níveis, né, do jogo. Então você consegue, através da inteligência artificial, fazer esses níveis, né? Fazer um nível mais, digamos assim, só os níveis, né? O nível hard, o nível level, né? Que fala, né? Level easy, né? E tal, você consegue intermediário, avançado, você consegue criar ali as dificuldades em cima disso. E, obviamente, aí vai variar para cada jogo, tá? Tem jogo que tem vários níveis de dificuldade, mas o que vai direcionar esses níveis de dificuldade é exatamente a programação da inteligência artificial, tá? Aí nós temos também o que nós chamamos de PLN, né, que é o processo de linguagem natural em jogos, tá? Que é quando os jogadores, né, eles vão interagir através de situações um pouco mais específicas, né? Por exemplo, como comando de voz, né? Com diálogos, com texto, né? Tem um tipo de jogo que as pessoas gostam muito de jogar, né? Que é o RPG, né? Então, o RPG tem muito disso, né? Você consegue fazer algumas respostas ali. Consegue... Meu Deus do céu, hoje tá complicado, hein? Hoje tá complicado. Então vamos lá. Você colocar ali algumas decisões ali, escrever alguma coisa, né? Então ele tem um tipo de interação diferenciada, não apenas com o controle ali, né? Com o joystick, né? Você também tem, por exemplo, no caso, por exemplo, tinha a Microsoft, né? Tinha um dispositivo, né? Que chamava de Kinect, né, em que ele fazia ali uma leitura, né, do corpo da pessoa, e conforme essa pessoa fazia os movimentos, ele não precisava ter um controle na mão, ter um joystick ali. Então, apenas ele levantando o braço, fazendo um movimento ali, ele já conseguia dar esse comando para o jogo, né, ali, às vezes até falar alguma coisa, conseguia captar a voz, né, eram umas coisas bem assim, bem interessantes. Então, não precisa ser especificamente somente com essa parte de comandos através de joystick, tá? Então pode ser, como eu disse, através dessa linguagem natural aí que eu falei, tá? O reconhecimento de voz, ele vem exatamente em cima disso, e aí o que é legal nisso, né? O que é bacana, né? Você conseguir controlar o jogo falando, né? Você consegue dar comandos ali, e aí entra toda essa parte de identificação, né? Você consegue filtrar, escolher, ativar menu, né? Até tem a questão de acessibilidade, né? Para pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou motor, alguma coisa do tipo, e acabar querendo jogar também, querendo se divertir, né? Inclusive os jogos de hoje, ele tem muito essa preocupação, né? Em atender as pessoas com, digamos assim, com algum tipo de dificuldade. Não sei se vocês já viram os jogos mais recentes, eles têm um cuidado, por exemplo, com a questão por exemplo, de cor. Então ele tem uma parte lá que você pode colocar para pessoas que têm daltonismo, por exemplo, né? Então a pessoa consegue jogar, quem tem daltonismo, não sei se todo mundo sabe, só que as pessoas têm dificuldade para reconhecer algumas cores. E o jogo, ele é muito visual, né? Então, dependendo da cor, a pessoa não consegue identificar, né? E aí acontece, às vezes tem desafios nos jogos, né? Que tem que selecionar uma sequência de cores. Então, o jogo também tem esse tipo de preocupação, né? Exatamente para poder incluir mais essas pessoas e poder, cada vez mais, as pessoas poderem jogar, né? Então, esse reconhecimento de voz também é muito interessante. Que é, por exemplo, esses aplicativos também que nós temos aí, tipo a Alexa, né? Também tem isso, né? De reconhecer somente a voz de uma determinada pessoa, você consegue fazer essas coisas assim, ela consegue identificar, dizer bom dia para você, falar um monte de coisa que ela consegue fazer, né? Então isso é bem bacana também, é possível fazer isso nos jogos também, tá? Alguns conceitos adicionais que a gente pode falar aqui, quando está relacionado a jogo, tá? Então nós temos dois relacionamentos, dois conceitos, né, que a gente tem aqui, que é, o primeiro é o que eu chamo de realidade virtual,
né, o VR, né, o famoso VR aí, que é onde você usa, né, óculos assim, né, que tem aquela imersão que você consegue literalmente entrar no ambiente do jogo, né, você consegue estar ali dentro daquele ambiente, você consegue vivenciar, você vira o rosto aqui, né, o cenário vai virando também, né. Tem que tomar alguns cuidados para você não cair? Tem. Aí já é uma outra situação, tá bom? Mas, exatamente, tem essa questão, tá, gente? É muito legal mesmo, é muito bacana. Eu tô falando isso porque eu já vi gente caindo, brincando com isso daí, tá? Mas então, mas tem assim, é muito legal, é muito bacana, porque tem uma imersão muito grande, tá? Porque você entra num outro ambiente, você entra, eu vi um, cara, que eu achei muito louco mesmo, cara, que era um que a pessoa tava em cima de um prédio, assim, e ela andava assim, ela olhava para baixo assim, ela olhava e via a cidade tudo lá embaixo assim, sabe? Então, tipo assim, você começa a dar um passo, se você for dar um passo para frente, você ia cair, né? E a pessoa que fez colocou o óculos ali, ela falava assim para a pessoa assim, ó, vai andando em cima desse, tipo era uma madeira, né? Vai andando em cima daqui. Aí quando a pessoa colocava o pé no chão assim, não sentia mais a madeira, entendeu? Então era exatamente para fazer essa emulação. Cara, e é muito louco, cara, é muito legal isso, sabe? Então você tem uma imersão muito bacana, e exatamente esse tipo de ambiente de realidade virtual que mostra pra gente, tá? Realidade aumentada, tem muita gente que confunde os dois conceitos, tá? Eles têm algumas semelhanças, mas são conceitos bem diferentes, tá? Já a realidade aumentada é uma ligação entre o mundo real e também elementos virtuais, tá? Então é como se fosse uma projeção de colocar elementos virtuais ao mundo real, tá? Dentro ali do dispositivo do jogo, né? Do coisa ali. Talvez o case mais famoso que a gente tem hoje de realidade aumentada seja esse jogo aí do Pokémon GO, né? Acho que agora nem tanto, mas já teve uma febre aí, né? De uma galera que ia ia na padaria, ia numa sorveteria, que era um ponto de Pokémon, ia ficar catando Pokémon por aí, né? E o Pokémon GO, ele foi o jogo que digamos assim, que colocou essa tecnologia. Hoje ela é usada para outras coisas também, tá, gente? Para outros fins. Já vi projetos, por exemplo, para a área da saúde usando realidade aumentada, tá? Mas, assim, são coisas que... É uma tecnologia que, assim, digamos que ela se... popularizou, né, através desse jogo do Pokémon GO, né, usando exatamente esse conceito, tá? Então, o jogo que trouxe essa tecnologia, né, para perto da gente, né, para o nosso mundo aqui, para ficar mais perto do usuário, né? Então, isso realmente é uma coisa bem legal. E tudo isso aqui, obviamente, a inteligência artificial vai trabalhar, porque essa emulação, essa ligação com o mundo real, toda essa imersão que é feita, são algoritmos de realidade de inteligência artificial que faz isso pra gente, tá? Aí nós temos, tá, dentro do NPC, tá, que eu falei para vocês, que é, sem dúvida, a principal referência que nós temos hoje de programação de inteligência artificial na programação de jogos digitais, tá? Então, esses NPCs, eles vão, como eu disse, a ideia é deixar eles muito mais convincentes, muito mais realistas, né? Porque a ideia é exatamente ter a sensação de trazer as pessoas para dentro do jogo, tá? E se o jogo realmente te trouxer como é que fala? Uma experiência de realidade, e você está assim, convencido que aquilo ali realmente é um desafio, você sentir assim, que aquilo realmente é crível, né? Você simplesmente compra a ideia do jogo. Tá? Então essa imersão é interessante. Você pega um jogo, por exemplo, que nem eu falei o caso do Batman, né? Pô, o Batman andando por Gotham City, mano, você vê lá, você vê ele lutando contra os vilões lá, os capangas, que não sei o quê, e você vê, tem hora que ele sai do Batmóvel pulando, aí sai, né, fazendo lá com aquele, jogando batarangue dele e tal. Então todas essas coisas realmente são bem interessantes, e a programação do NPC é interessante também, porque a reação dele vai levar o que você vai fazer, né? Então acontece, por exemplo, do cara, a gente tá conversando ali, de repente o cara já vem te atacar, né? Ou você, depende da forma que, se você for com uma arma para cima dele, ele vai sair correndo. Se você for com a mão livre, ele vem para cima de você para te atacar, entendeu? Então esse tipo de coisa são coisas que são programadas nos NPCs usando inteligência artificial, porque o próprio NPC também toma decisões em cima disso, tá?
sim, aqui não é a ideia nessa palestra, não é ficar falando muito coisas técnicas, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que na programação, essa tomada de decisões, ela parte de quê? De condições. Então você pega uma condição ali e fala assim, ó, que nem o caso, se o personagem, o player, ele tá armado, então eu vou programar, ó, o NPC vai correr. Agora, se ele tiver sem arma, o NPC vai para cima dele. Então, é uma condição que você coloca, e na programação a gente tem muito isso, né? É o famoso comando if, né? Então, você põe lá a programação para fazer um condicional. Se for verdadeiro, faz isso. Se for falso, faz isso. Então, exatamente. Então, você consegue direcionar isso também para os NPCs e eles tomar as devidas decisões deles. Então, você pode colocar ali a questão de comportamento dele, tá? A questão de diálogo. Então, ele vai, por exemplo, você toma uma decisão de um diálogo que você vai falar, escolhe uma fala ali, ele vai falar em cima do que você escolheu, né? Tomada de decisões, que eu acabei de falar, né? Ele pode tomar uma decisão de ir para cima, de reagir, sair correndo, né? Qual vai ser a reação dele, né? E também a questão de personalidades únicas, né? Um NPC que eu vejo que é muito famoso também, que o pessoal reclama muito, né? Que é, por exemplo, quando você está jogando FIFA, né, jogando futebol lá, e o juiz, né, o juiz toma umas decisões lá que você fica bravo com ele, né, o juiz é claro de um NPC, entendeu? Então ele sabe que, ó, dependendo da falta que o cara fizer, ele vai tomar um cartão vermelho, vai tomar um cartão amarelo, entendeu? Então vai depender muito do que? Da sua ação, e o juiz vai tomar a decisão em cima da sua ação, da ação que você teve naquele momento no jogo, tá? Então isso é bem... isso vai direcionar exatamente em cima das decisões, né, do que o NPC vai vir a tomar, a inteligência artificial vai fazer isso. E aí vem, tá, quando a gente fala de inteligência artificial, tem um outro assunto que vem, né, um outro termo que vem a reboque também, o aprendizado de máquinas, tá? Aprendizado de máquina é um outro passo, é um segundo momento após a inteligência artificial. Tá? Que é quando a própria máquina vai aprender com coisas anteriores, tá? Com situações passadas, vamos dizer assim, tá? Então, isso também é aplicável dentro do ambiente de jogo, tá? Como, por exemplo, para ajustar níveis de dificuldade, tá? Criar novos desafios, desenvolver novas estratégias. Então, um algoritmo, por exemplo, de aprendizado de máquina, ele pode se ajustar automaticamente o nível de desafio de acordo com as habilidades do jogador. Ele consegue, por exemplo, você pode mesmo colocar assim, ó, no jogo, e acontece muito isso nos jogos de hoje, tá, gente? Você coloca assim, eu quero colocar o nível intermediário, só que você tá jogando tão bem que você já tá pro nível avançado. Então, os próprios NPCs, mesmo no nível intermediário, eles já começam a agir como se fosse avançado, porque eles já conseguem entender o que você tá fazendo. Então, assim, pelo que ele fez aqui, ele já tá no nível avançado, então eu já consigo, né, até alguns jogos, até eles sugerem isso, sabe? Eles sugerem esse tipo de situação, né? O Roberto falou assim, o Resident Evil 4 tinha essa função, exatamente. Tá? Por quê? Porque ele faz exatamente, ele consegue identificar pela habilidade do jogador, o que o jogador está fazendo ali, como eu falei, alguns jogos ele até sugere, fala assim, ó, pelo que você está fazendo, eu acho que você já deveria pular de nível, né? Porque você está fazendo as coisas, então o jogo consegue identificar isso, ele consegue ter esse tipo de identificação, tá? E aí, como eu falei, a partir dali ele já começa a fazer esse tipo de proposta para o jogador, né? Como eu disse, criar desafios personalizados, né? Então ele pode gerar desafios específicos para cada jogador, exatamente em base das suas preferências e das suas habilidades, né? Novas estratégias também podem ser criadas aqui, tá? Por exemplo, como liberar níveis, criar inimigos, né? Coisas do tipo assim que são liberados ali para que o jogo fique mais interessante, mais desafiador. Porque uma coisa que isso é fato, gente. A gente está jogando um jogo lá e você começa a ficar muito fácil, né? Você se desinteressa pelo jogo, né? Então o jogo sempre tem que te desafiar. Ele sempre tem que ter um a mais ali que você tem que ter para poder, como é que fala? Para você poder se sentir desafiado e querer jogar mais. Então é exatamente isso que essas empresas, né, que esse pessoal de desenvolvimento de game acaba fazendo isso, né, que eles querem que você continue jogando o jogo deles, né. Aí vem aquela coisa de colocar as extensões, né, que são os DLCs, aí tem outras coisas que vai colocando ali para que a pessoa continue, o jogador continue o máximo possível jogando aquele jogo, tá. Outra coisa também que é muito usado em inteligência artificial, tá, principalmente na parte de realismo para visual, tá, gente?
toda vez que eu falo de visual de jogo, de gráfico, eu lembro de um jogo, tá? Não sei se aqui todos aqui vão lembrar desse jogo. Depois, até quem lembrar, escreve no chat aí, tá? Que é um jogo chamado Tibia, tá? Que, ó lá, o professor já ficou feliz ali, ó. Esse jogo, gente, é o seguinte, é um jogo que tinha realmente uma jogabilidade, tinha muita gente que gostava desse jogo, só que o gráfico dele era horroroso o gráfico daquele jogo. Só que assim, ele não pegava as pessoas pelo visual, ele pegava as pessoas pelo jogo em si. Entendeu? Então, assim, ó, tá vendo? O pessoal tá escrevendo aí, ó, tá? Eu concordo, foi feito no Paint. Concordo mesmo, tá? Mas o que acontece, cara? Ele não tinha essa imersão. Hoje, a gente sabe que o gráfico conta pra caramba. Essa questão visual, a questão de som, né? O cara, que nem eu falei pra você do jogo do Batman, você joga o Batman na Arkham Knight, cara, você tá em Gotham City, pô. É um negócio absurdo, é um negócio sensacional, assim, você vê os detalhes e coisa e tal, né? Parece que só falta você sentir o cheiro do lugar, né? De tão imersivo que o negócio é, né? Porque o gráfico é muito interessante, o gráfico chama muita atenção, né? Agora, isso, e a gente sabe que, assim, então hoje, por exemplo, um jogo igual ao Tibia, ele não funcionaria, ou teria muita dificuldade para funcionar, porque a gente sabe que a questão visual, ela pega muito. Se você for ver, por exemplo, na avaliação de jogos, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha, gente, site especializado, coloca lá assim, ó, dá uma olhadinha no que as pessoas avaliam, e um ponto que pega pra caramba é o visual. Entendeu? Então a parte visual conta muito. As pessoas reclamam demais quando não tem algo ali na parte visual que incomoda. E a IA, ela tá muito ligada a isso, principalmente por algumas coisas de movimentação, sabe? Por exemplo, que nem tá aqui nesse que eu tô projetando aqui, ó. Na casa de vegetação, né, a forma que a luz ela vai passar ali no objeto, fazer sombra, sabe, vento balançando uma árvore, chovendo, né, que você pega a água, por exemplo, o movimento das águas, é um negócio assim impressionante o que ele faz. Pode falar. Pode recompartilhar essa tela, por favor? Tá travado? Travou um pouquinho. Tá, peraí, eu vou parar aqui e vou compartilhar de novo. Foi agora? Perfeitamente, professor. Obrigado. Não é de nada. Então, olha só. Então, aqui vocês estão vendo aqui, ó, né, que tem a inteligência artificial, ela pode trabalhar em cima disso, né, porque ela vai dar esse realismo maior, né, você vê ali, isso nas animações também a gente vê muito disso. Não sei se vocês assistiram aquele filme Toy Story 4, né? Muita gente reclamou desse filme, que esse filme não tinha que existir. Também concordo, tinha que ter fechado no 3, tá? Mas, se vocês pegarem, tem uma cena em que ela acontece com a chuva caindo assim, e a água rodando assim, e saindo na sarjeta, assim, numa canaleta e indo pro bueiro. Cara, aquela cena lá, se você assistir aquilo lá, você fala assim, esse negócio aí não é computação gráfica, mas de jeito nenhum. É muito real. Entendeu? É um negócio sensacional. Por quê? Porque ele trabalha esse conceito de realismo. Então a inteligência artificial, ela também vem para esse tipo de situação. Porque programação, de uma forma geral, tá, gente? Mas game também entra muito isso, entra a questão de conceitos matemáticos, conceitos da física, né, que você entra ali, você programa, que tem movimento, a rotação do objeto, né, velocidade, impacto, todas essas coisas contam na hora do jogo. Quando você vai desenvolver um software de, sei lá, de e-commerce, você não vai se preocupar com isso, pô, né, mas na hora do jogo você tem que se preocupar, e aí entra aquilo que eu falei para vocês, é a questão do realismo. As pessoas hoje, elas querem ver algo real, até porque paga caro no jogo, aqui no Brasil a gente paga muito caro no jogo, então se você for pagar caro no jogo que tem o gráfico meia boca, também não dá, tá? Então a IA também entra nessa parte para deixar, né, as coisas assim mais reais ainda possíveis para a gente, né? E quais são os desafios, tá, gente? Tô terminando já, tá? Quais são os desafios aí, as limitações que a IA tem, tá? O primeiro, sem dúvida aí, né, trabalhar essa questão de bugs, que na verdade não é só da IA, né? Bug e falha de uma forma, TI de uma forma geral, né? A gente tem também ali a parte do comportamento artificial. O comportamento artificial é o quê? É quando o resultado não sai do jeito esperado, né?
Você teve uma ideia ali, mas você percebe que, sabe, o resultado final, aí aparece aqueles bugzinhos, né? Por exemplo, um personagem passando por dentro do outro, né? O personagem fica travado num canto da tela lá, e você vê que são os bugs que acontecem, né? Então isso pode acontecer e isso acaba tendo um desafio, né, para a inteligência artificial, que é essa questão de movimentação dos personagens, né? Complexidade, isso é fato, tá? Quanto mais realista você quer que o seu jogo seja, mais complexo isso vai ser, então vai ter um grande esforço, vai ter uma grande demanda. A gente sabe que muitas das vezes o que pega no jogo, né, que demora no jogo é exatamente essa parte de gráfica, né? É o que mais pesa no jogo, né? É o que mais que pega aí, né? E também tem uma coisa que aqui, essa parte de ética aqui, eu nem vou entrar muito em detalhes, senão a gente falaria aqui até amanhã, falando só sobre ética e inteligência artificial, tá? Tem alguns filmes até que abordam muito isso, né? Tem um filme famoso aí, daquele do Will Smith, né? Que é aquele Eu, Robô, né? Que ele bate muito nessa tecla da ética que foi utilizada para a criação dos robôs, né? E os robôs é inteligência artificial, né? Então tem aquela coisa das diretrizes que eles têm que lidar. O Robocop também tem muito disso daí, né? Que trabalha também, né? Então tem algumas coisas aí que entram nessa parte de ética. A gente sabe que, né? Ética é sempre complicado, né? Mas sim, também entra, né? E saber o que é o que pode ser, o que não pode ser, né, o que é além, o que não é. Então sempre é uma discussão muito grande aí em cima dessas questões de ética, tá? E aí nós temos as perspectivas, né, as tendências aí para o futuro, e se vocês quiserem aí, quem tiver interessado aí em trabalhar com programação de games, tá aí para vocês, o que vocês podem trabalhar. Essa IA generativa, né, que é tão falada aí, né, então você consegue usar ela a seu favor também para a criação de games aí, né, e potencializar o seu jogo, com certeza. Realidade virtual e realidade aumentada, né, que são dois conceitos também que estão muito em alta. Tem muita coisa que você pode fazer, né, usando essa tecnologia, né, as duas tecnologias, né. E com certeza você fazer jogos mais personalizados, que é o que está cada vez mais aí acontecendo, né? A pessoa quer customizar. Não tem jeito, cara. É uma coisa que a pessoa pode zoar o jogo inteiro, cara, né? Tira a essência do jogo. Não tira a essência, não digo, mas descaracteriza o jogo. Mas ela quer ter a oportunidade de personalizar, colocar uma skin diferente, né? O cara lá no jogo do FIFA, ele quer colocar ele mesmo para jogar, né? E por aí vai. Certo? No Fórmula 1, ele quer ele mesmo ser o piloto de Fórmula 1, quer ter a equipe dele, pintar um carro de verde e amarelo, com a cor do Brasil, né? E por aí vai. Então, as pessoas querem ter essa possibilidade de customização. Então, isso é uma outra coisa também que está muito em alta, jogos que são possíveis customizar, tá? E tem gente que reclama dessas customizações ainda, tá? Acho que não está completo. E realmente, né? Atender todo mundo, atender a todas as vontades das pessoas não dá certo, mas realmente eles querem jogos cada vez mais personalizáveis, tá? E para a gente fechar, eu vou deixar aqui alguns questionamentos para vocês, tá? Para a gente poder pensar, tá? Vou deixar 3 perguntinhas para vocês aí. Primeiro, como a inteligência artificial pode mudar a forma, né, de como interagirmos aí com os personagens não jogáveis no ambiente dos jogos, tá? Então, como que nós podemos aí, como que ela vai mudar, né? Você acha que ela vai fazer o quê? Os personagens vão ser cada vez mais digamos assim, realistas, né? Você acha que vai ter uma imersão maior? O que vocês acham? Será que a inteligência artificial vai... Já mudou muita coisa, tá, gente? Já mudou bastante. Mas o que vocês acham? Outra pergunta. A IA poderá, no futuro, tá, substituir completamente o papel do game developer, né? Do dev game? Vocês acham mesmo? Tá? Eu sempre digo uma coisa, cara. A IA só vai substituir a gente se a gente permitir. Tá? Então... a gente tem que ficar muito atento com isso. Ela tem que nos auxiliar e não substituir a gente, tá? E outra pergunta é, quais são os riscos de dependermos demais da IA para personalizar essas experiências, né, dos jogadores em tempo real? Tá? Então, assim, gente, é meio complementar a anterior, né? Então, assim, gente, a IA, ela vem para auxiliar, como eu falei.
tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão ela vai tomar proporções aqui, e aí eu me remete uma outra, né? Que toda vez que fala de inteligência artificial, para mim, o filme que vai na minha cabeça é o Exterminador do Futuro, né? A Skynet, certo? E a Skynet realmente, ela leva a gente nisso aqui, né? A gente pensar isso aqui, certo? E então fica esses pensamentos aí para vocês, tá, gente? Aí eu deixo meus contatos aí para vocês, tá bom? Meu perfil aí no Instagram, meu perfil pessoal, também o meu canal no YouTube também tá aí, né? Facebook, meus e-mails também tá aí, LinkedIn também, se quiserem me adicionar lá, fiquem à vontade, tá? Eu acabei fazendo aqui, assim, até pelo tempo também, né? Porque é um assunto que dá pra gente poder falar aqui, ó, há muito, sabe? Dá para falar bastante aqui. A gente tem professores aqui na FASU, por exemplo, que são especialistas nesse assunto, né? Tem a professora Sofia, né, o professor Wanderson, né? Que ela faz a aula mais legal que tem aqui do nosso curso, né? Então, realmente, assim, dá para se falar muita coisa. Foi só uma passada mesmo, né? A gente poder entender, mas o importante é que a inteligência artificial está na nossa vida, ela é fundamental para dentro do ambiente de jogos, fundamental, porque foi o que eu falei no começo, é o que dá graça no jogo. Então, se o jogo é desafiador, é porque a inteligência artificial tá ali, tá bom, gente? Então, agradeço aí a oportunidade, tá? E agora fico aberto aí a perguntas. Olá, gente, boa noite, mais uma vez agradecemos a você aí, André, pela brilhante palestra aqui, por ter nos brindado com essa palestra. Uma questão de tempo, eu vou abrir para 3 perguntas só, tá, gente? Para a gente caminhar o sorteio. Foi show a sua palestra, André. Show. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou abrir para 3 só, tá, gente? Antes do Pablo fazer a pergunta dele, me desculpa, gente, a gente teve uma invasão nas 3 palestras de hoje. Acabei de ficar sabendo aqui. Então, o link é aberto, né? Infelizmente, é um problema que acaba acontecendo. E aí a gente já se precaviu para a próxima, já estamos tomando decisões aqui para a próxima palestra, de repente, mudar as configurações, né, de apresentação, enfim. Estou pedindo desculpa aí pelo ocorrido. Passo a palavra aí para o Pablo para fazer a sua pergunta. Pablo, por favor. Professor, boa noite. Boa noite. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: existe algum recurso para criança que tem, por exemplo, transtorno do espectro autista, múltiplas deficiências na questão do jogo? Isso pode ser implementado com a inteligência artificial? Cara, vamos lá. Sim, existe já alguns estudos para isso, tá? Inclusive, o professor até comentou aí no começo, né, que eu estou fazendo meu mestrado, né? Minha dissertação de mestrado, ela vai nessa linha, né, de crianças com autismo, né? No aprendizado delas ali, curva de aprendizagem, a gente está coletando esses dados aí. Inclusive, fazer um software para isso. E o que acontece? Hoje, os jogos, eles são uma referência para tudo, tá? E, normalmente, essas crianças que têm, né, que apresentam, né, que estão nesse espectro, né, a gente chama de crianças atípicas, né? Elas são, assim, elas gostam demais desse tipo de situação, porque é um desafio, né? Elas gostam, as cores também, às vezes ajuda muito. Eu já tive aluno, por exemplo, que é autista, e que o cara era muito fera nessa parte, ele queria muito aprender, e a mãe dele dizia, ele aprendeu muito jogando. E existe também o que a gente chama de serious games, né? Que são aqueles jogos que são criados com intuito educativo, tá? Então, sim, existe sim jogos hoje que tem essa pegada, né? Óbvio, tem alguns cuidados que tem que ter, né? Porque a gente sabe que o autismo é um assunto muito delicado, né? Ele varia muito, tem muitas coisas assim, mas resumindo, sim, existe sim hoje inclusive existem projetos com a intenção digamos assim, de fazer as crianças aprenderem através dos jogos. Tá? Então, aprender coisas assim de comportamentais mesmo, de tomada de decisão, porque para elas é mais fácil elas aprenderem, elas entenderem o que está acontecendo na tela ali através do jogo, do que uma outra pessoa vir falar para ela. Porque sabe que o autista tem essa dificuldade de relacionamento, né? Então, isso também ajuda bastante, tem um impacto muito grande, com certeza, Pablo. Obrigado.
Valeu. Opa, eu que agradeço. Valeu, Pablo. Mais alguém, gente? Mais algum? Mais duas, se tiver. Robson, que sempre gosta de perguntar. Eu sempre jogo assim em fria. Não, deixando aí para os alunos. Um pouquinho. O pessoal vem falar. Mas, né, aproveitando aí, já que eu abri o microfone, eu acho essa área aí fantástica. As coisas que o professor André ali falou, principalmente no final, sobre as questões envolvendo IA, também acho muito interessante de discutir, porque se a gente deixar correr solto, a gente vai para um caminho de substituição, né? E eu cheguei a falar isso em algumas aulas que eu dei. A gente tem que usar a tecnologia para deixar a nossa vida melhor, não para deixar a gente de escanteio. Então isso aí é bacana demais, eu gosto demais dessa área. Show de bola, valeu, Robson. Uma última pergunta, gente, uma última contribuição, alguém gostaria de falar, de fazer? A gente já vai para o sorteio. Por favor, Carlos ali. Roberto, por gentileza. Opa, é o seguinte, um professor lá do meu filho, lá na Uninove, o Ovídio, ele fez um game e ele licenciou para as APAES, que é Travou? Eu acho que sim. exatamente para isso, para educar as crianças. E, inclusive, ele lançou esse game aí em Cuba, acho que em 2011. Não, 2011, foi em 2011. Ô, Carlos Roberto, você podia só repetir o comecinho, que deu uma picada lá que você falou aqui, por favor? Um professor da Uninove, lá que o meu filho fazia análise, ele fez um vídeo educativo exatamente para as APAES. E era para que a criança, provocasse na criança uma rotina de normalidade com relação a trocar de roupa, a escovar os dentes, tomar banho. Eu vi isso daí, foi um negócio muito bonito, e ele licenciou gratuitamente para as APAES. Legal. É legal pra caramba. Eu sei que essa questão da IA, né, igual o Pablo perguntou também, corroborando a sua fala aí, Carlos Alberto, a gente sabe que a gente tem muitos jogos, né, voltado para PCDs, voltado para autistas, né, que ajudam, como o professor André falou. Isso é uma coisa que a IA, com certeza, vai ter que ajudar bastante também. Obrigado pela sua observação. Bom, gente, Com certeza. Sua contribuição. Só um comentário, professor, rapidinho, só. Pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta posteriormente aí, lembrar de alguma coisa, tem os meus contatos aí, tá bom? Fique à vontade. Eu só peço para se identificar antes, tá bom? Dizendo, eu estava lá na sua palestra e tal, não sei o quê. E aí eu vou ter um prazer imenso aí de responder para vocês, seja pelo e-mail, seja pelas mídias sociais, tá? É um canal aberto para vocês aí, não vai parar só hoje aqui não, tá? Então tá à disposição de vocês, tá bom, gente? Valeu demais, André. Mais uma vez, obrigado. Antes da gente encerrar oficialmente, digamos assim, nós vamos ter o sorteio que o André vai fazer agora aí com software. Alta Tabajara, vai lá. Alta tecnologia diretamente do navegador. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor André Luiz, aqui da FASUL também. E é o primeiro prazer que eu vou dar início ao nosso sorteio. Cadê aqui? Eu vou interromper a sua apresentação, tá, professor? Beleza. Perfeitamente. Deixa eu ver se todo mundo está vendo aqui a minha tela. Peguei aqui a listagem de nomes. O último foi a pessoa Clara. Toda a listagem. Lembrando que, para estar concorrendo à bolsa de pós-graduação, tem que estar presente na palestra até o dado momento, ok? Vamos lá. Kelvin de Souza. Eu acho que você já ganhou, né? O rapaz ganhou 2 seguidas. Opa, tô aqui. Tá aí? Você não ganhou na semana passada, não? Semana passada não, ganhei tem algum tempinho atrás já.
Ok. Teria problema a gente fazer de novo para mandar uma pessoa ganhar, Kelvin? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. No lugar de sortear novamente, eu poderia presentear minha mulher com essa bolsa? Perfeitamente. Então, Kelvin, você vai ter acesso à bolsa. Nossos tutores vão entrar em contato com você para estar resolvendo, para estar alinhando todos esses detalhes, ok? Ah, ok. Muito obrigado, viu? Onde que é? Professor, eu jogava na Mega Sena aí, cara. É pior que sim. Não, os laços não para nós. Bom, enfim. Valeu, André. Valeu, Kelvin. Valeu, pessoal. Antes de encerrar, mais uma vez agradecer ao professor André, pedir desculpa mais uma vez a vocês aí. A gente tem que, obviamente, tomar as medidas cabíveis em relação ao que aconteceu hoje, né? A gente, obviamente, o link que vai para o ar, a gente vai fazer o corte, né, dessa parte aí. E, enfim, nos vemos na próxima. Passo a palavra aí só para o professor André, mais uma vez, fechar aí o evento de hoje. Pessoal, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a paciência, né, que é quinta-feira à noite, eu sei que né, muita gente já veio do trabalho e tal, então, realmente fico muito feliz mesmo de poder participar aqui, né, poder agradecer aí, mais uma vez aí aos coordenadores da FASU, o professor Wanderson aí, que é uma pessoa muito engajada aí, né, e nos auxilia bastante aí. Então, agradecer a presença dos professores, né, professor André, professor Robson, né, e também os demais presentes aqui, tá, gente? A Aline, que é minha conterrânea, que eu vi aqui, né? Então, gente, muito obrigado mesmo, tá? Realmente foi um grande prazer. E, volto a dizer, estou à disposição de vocês, se precisar de qualquer coisa aí. Quem é aluno da FASU também vai ter as nossas aulas aqui, eu também, né, posso ser professor de vocês aí nesse período, nos próximos períodos também. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado. Deus, valeu, gente. Tchau, tchau.